Tudo bem aí com você? Hoje eu quero compartilhar uma reflexão sobre ficar à margem de. Às vezes a gente está à margem de pequenas realizações, às vezes a gente está à margem de grandes conquistas. E qual é o critério que a gente utiliza para empacar, para não seguir adiante, para se paralisar diante de possibilidades, para não se permitir viver experiências? Será que esse critério ele é racionalizado e ele é fiel a tudo que a sua alma deseja? Ou é um critério cheio de argumentos e justificativas que te impede de viver experiências por conta de medo, insegurança, ansiedade? E aí? Vou dar alguns exemplos bem simples. Abrir uma cafeteria perto do seu trabalho e você fala, puxa, que legal, podia dar um pulinho lá, experimentar, conhecer. Ai, mas depois do trabalho eu quero ir logo para casa, ai, tudo é tão corrido, ou qualquer hora eu vou. E você nunca vai. Ou você fala assim, puxa, eu ia adorar aprender violão. Você sabe que é uma coisa que desde pequena eu tenho vontade de aprender, mas violão também é uma coisa que exige estudo, dedicação, tempo para praticar. Não, quando der eu faço, um dia eu faço. Puxa, eu queria fazer aquela viagem que falaram, que é maravilhoso pro Egito, mas Egito, ai, não sei, é do outro lado do mundo, quem sabe um dia, né? Pode ser que eu faça. E muitas vezes a gente vai ficando à margem de desejos, de sonhos, de coisas pequenas, coisas mais grandiosas, porque a gente mesmo se limita e se impede de fazer. Eu não estou aqui pregando que a gente tem que agir por impulso, não, é importante a gente ter um planejamento. No entanto, será que o critério que a gente usa para decidir que a gente não vai realizar um sonho e impor que a gente vai ficar à margem daquela possibilidade sem fazer a travessia, não é um critério equivocado? Eu vou compartilhar uma história breve de quando eu era jovem e a minha família conhece bem essa história. Eu sempre tive o desejo de conhecer outros países, outras culturas, de ir para outros mundos. E aquilo era tão forte dentro de mim, mas eu, jovem, não tinha condições financeiras para realizar esse desejo. E eu sempre fiquei com aquele turbilhão interno, com essa vontade tão forte, tão intensa, que uma vez eu recebi uma proposta de um trabalho como freelancer e eu recebi uma remuneração tão alta que o valor do trabalho que eu fiz ele podia sim cobrir totalmente uma viagem para a Europa. Inclusive porque na época que eu tinha esse desejo e recebia esse valor, o dólar era igual a R$ 1. Então era fácil, não era tão complexo como sabemos hoje em dia. Enfim, e aí eu fiquei borbulhando essa ideia, não sabia como realizá-la, e uma amiga muito querida falou assim, se eu tô com umas outras amigas, a gente vai fazer mochilão, daqui umas 3 semanas a gente tá indo para a Europa. Você tem condições de ir junto? Porque se você puder, a gente quer que você vá com a gente. E aí, então, eu falei, meu Deus do céu, então todas as coisas sincronizaram para que eu fosse. Providenciei passaporte, tudo que eu precisava rapidinho e fui para a Europa. E aí estava me sentindo um ser empoderado, uma criatura segura de si, desbravadora, conhecendo o mundo e estava me achando fantástica. Até que no finalzinho da nossa viagem, quando a gente estava finalizando mesmo o nosso roteiro e faltavam uns 2 dias para voltar para o Brasil, eis que uma das minhas amigas fala assim, ó, eu aluguei uma casinha aqui na Espanha e vou ficar aqui, vou estudar por aqui. Você não quer ficar comigo? Ó, você é tão desenvolta, você consegue um trabalho, a gente fica aqui, qualquer coisa eu te ajudo. Fica, você ainda tem visto para alguns meses. Bom, ali foi o momento mais dramático da minha existência, porque eu que estava tão segura de si, comecei a lidar com ansiedade, insegurança, medos, preocupações e acabei voltando para o Brasil. Voltei com um conflito interno, achando que eu perdi uma oportunidade porque eu fiquei à margem. Eu fiquei à margem de mergulhar naquela experiência. Eu voltei, eu não fui. E aí, obviamente, que nada é por acaso. Aqui no Brasil vivenciei muitas experiências importantes naquele momento, mas isso me trouxe uma reflexão que eu trago e compartilho com vocês. Vamos fazer o exercício de, desde pequenas coisas, a gente olhar para dentro e tentar identificar o que impede a gente de mergulhar nesse oceano de experiências que é a vida. Quais são os critérios que a gente impõe para a gente mesmo para ficar na margem? Será que a gente não está sempre ficando na margem? Será que a gente não está fazendo a travessia que a gente poderia fazer para a nossa autorrealização? Que tal a gente refletir sobre isso, sobre todas as oportunidades que a gente deseja e chegam até nós e muitas vezes a gente escolhe não vivenciá-las? E para fechar com chave de ouro essa minha reflexão, tem uma música do Raul Seixas que vocês devem conhecer com certeza, que é um clássico. E eu achei que tem tudo a ver com o que eu estou compartilhando com vocês agora. Sabe aquela canção Tente Outra Vez? Olha só uns trechinhos.
como isso fala da gente viver, ir atrás e não desistir. Ele diz assim, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte, você tem 2 pés para cruzar a ponte, e a gente fica lá e não atravessa. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Essa voz é o desejo da nossa alma, que muitas vezes a gente escolhe, não vou ouvir, porque se eu ouvir essa voz eu vou ter que fazer coisas e não tô coragem de lidar com esses desafios. Aí ele fala ainda, queira, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Então deseje, queira, mas não como uma coisa hipotética, platônica, mas uma coisa que você pode e deve realizar. Então que fique de lição de casa pra gente, como exercício gostoso, refletir sobre isso e ouvir essa música, hein? Um beijo.